o Dr. Paulo Von. Uma grande honra receber esse homem de caráter e homem de coragem, que é você. Bom dia, Dr. Paulo Von. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Paulo Madeira. Bom dia à TV Portal, aos demais integrantes. Aliás, olá a todos. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho mais sobre Imbituba, sobre o Partido Verde e também sobre o que está acontecendo na nossa querida Imbituba. Dr. Paulo Von, eu queria fazer somente umas 4 perguntinhas a você. Você está preparado para responder? Você sendo o presidente do PV? Sempre. Dr. Paulo Von, por que você segurou o PV quando ele ia caindo, ia morrendo, sendo que ele é do meio ambiente, e resolveu ser presidente desse partido? Explica para nós. O PV, veja, estava já uma vez, parece, aqui no passado, em Imbituba, nas mãos de pessoas que eu não conheci muito pessoalmente. Enfim, eu trouxe o PV para Imbituba depois das eleições presidenciais em 2010, onde eu vi uma pessoa, me espelhei inclusive nela, chamada Marina Silva. Portanto, a gente pode dizer que o Partido Verde, nas últimas eleições que participou, obteve 20 milhões de votos. Então, realmente é um partido que já demonstra ter plantado uma semente a nível nacional, e não estava em Imbituba, a cidade que eu adotei para poder morar. Me calçando nesta imagem da Marina Silva, pela honestidade, pela franqueza, pela batalha que ela tinha feito, pelo currículo de vida, né, e profissional também dela, pela postura mediante as eleições presidenciais, frente ao José Serra e frente a Dilma, eu achei que eu tinha que me retratar politicamente, né, nesse sentido, e trazer esse partido para Imbituba, que não existia na época. Ok. Dr. Paulo Von, o porquê o PV está coligado em algum partido no município? O senhor se coligou em algum partido? Nós não podemos falar nessa altura do campeonato em coligações, né, Paulo? Mas uma pré-coligação, efetivamente, temos que respeitar os demais partidos. Nós estamos vivendo no Brasil uma democracia onde sozinho não se consegue. A meu ver, acredito que essa diversidade de partidos políticos enriquece o país. Dá mais possibilidades aos eleitores de poder escolher os seus vereadores, seus prefeitos, seu vice-prefeito. Enfim, hoje nós podemos dizer que a pré-coligação, nós estamos já apoiando o candidato do PSD, Cristiano Lopes. Muito bem. É o seguinte, caso o PV eleja um pré-candidato, qual os projetos, você sendo presidente, qual será o projeto do PV, já que a área do PV é mais ao meio ambiente? Olha, Paulo, eu gostaria somente de dizer uma coisa, que realmente o Partido Verde tem como bandeira o meio ambiente desde 1972 na sua criação, mais exatamente em 1971, quando foi criado, não ainda com o nome do Partido Verde, mas na Suíça, né, numa cidade, num cantão chamado Neuchâtel. Depois foi para a Austrália, onde começou a ser um pouquinho mais ativista no meio ambiente. E a palavra verde, o termo verde do Partido Verde, realmente surgiu na Alemanha, que é hoje um dos países precursores, né, da proteção do meio ambiente. Mas não é somente meio ambiente, gente. Nós temos aí um partido que tem uma ideologia política. É o meio ambiente, mas principalmente, concomitantemente com isso, tem 2 grandes projetos, um inclusive que eu já utilizei a tribuna para falar sobre esse tema, sobre democracia participativa. Ou seja, enquanto o povo não participar efetivamente das sessões da Câmara, onde o povo não vai lá só para assistir um teatro, como é hoje em Imbituba, sem participação do povo, como é que a gente pode chegar e reclamar alguma coisa, ou parabenizar alguma coisa? Infelizmente, na Câmara de Vereadores, hoje de Imbituba, não existe oposição. É lamentável, porque oposição gera debate, e debate também, com respeito, gera o quê? Alguma coisa em favor do povo. Ou seja, o Partido Verde não é só meio ambiente, o Partido Verde também é tentar minimizar essa diferença entre o rico e o pobre. O Partido do Povo é um partido do povo, e além dessas duas principais posições, nós temos também justamente essa disputa, essa briga, essa bandeira, que é o povo participar nas decisões da cidade.
na sua opinião, eu sei que o senhor tem uma visão ótica que puxa para muito perto os problemas do município de Imbituba. O que é que falta para você em todo o município da cidade de Imbituba? Não só o centro, em todo o município. O que é que falta na sua visão, que eu sei que o senhor é muito atacado, porque o senhor não tem medo da verdade igual Paulo Madeira. O que é que falta na cidade? Olha, eu inclusive acho que deixei de responder inteiramente a sua primeira pergunta. Os projetos do Partido Verde, nós estamos terminando esses projetos, mas algumas coisas nós podemos, inclusive, podemos até, de forma a fornecer em primeira mão. A nossa preocupação maior para Imbituba, o Partido Verde, que vai ter os seus candidatos a vereador, vão ser pessoas escolhidas dentro dos filiados, obviamente, do partido, e que são pré-candidatos, né, dentro do povo, ou seja, é a população que... Eu acho que quando você faz um programa, um projeto político, só pode ser feito para o povo quando você é do povo. Ou quando você está perto do povo, como você, inclusive, está, né, Paulo Madeira? Nós temos, assim, como bandeira, primeiro, existe tranquilamente a possibilidade de formar pessoas. Se a gente pegar, por exemplo, uma cabeleireira aqui em Imbituba, poderia tranquilamente, ela como profissional, dar um curso de cabeleireira, não vejo nenhum problema. Se nós temos aqui pessoas da Celesc, pessoas da Casan já qualificadas, pessoas que fazem pintura, pessoas que trabalham no artesanato, pessoas que trabalham na música, músicos que nós temos perfeitamente competentes, não precisamos trazer ninguém de fora para fazer uma festa do camarão ou qualquer coisa, nós podemos aqui juntar todas essas pessoas e fazer uma oficina de trabalho e formar pessoas. Isso não custa caro, isso é fácil de fazer. Temos pessoas muito competentes aqui em Imbituba. Só falta dar uma oportunidade para essas pessoas e você as conhece muito melhor que eu. Outra coisa também seria habitação. Nós, inclusive, podemos até adiantar isso. Mandamos, logicamente, para apoiar ou para pré-apoiar o pré-candidato Cristiano, nós mandamos também, não é simplesmente um apoio sem mais nem menos, nós mandamos alguns projetos que o Partido Verde gostaria de discutir com ele, estamos já em discussão com alguns tópicos, outros ele quer amadurecer um pouco mais, mas a habitação é uma coisa que nos preocupa muito, graças a você, Paulo, que nos levou também a ver alguns lugares aqui, né, onde estaria o problema de ter uma casa por mês a ser construída em Imbituba. Estamos falando de 25 ou 30 mil reais por mês. Poderia ser construídas tranquilamente 12 casas por ano, ou seja, 48 casas numa gestão do Cristiano Lopes. Isso está sendo estudado. Outra coisa que está sendo estudada, além desses cursos profissionalizantes, é também um horto florestal em Imbituba. Isso já estava, né, num dos projetos, mas isso gera emprego. Ou seja, o Partido Verde quer fazer alguma coisa de concreta, né, com um pé no chão, onde não existe muito investimento, apenas bastante trabalho. E eu sei que o imbitubense não tem medo de trabalhar. Nós estamos aí vendo que a coisa está mudando, graças a Deus. Então temos aí para habitação, para saúde, temos vários projetos. Eu posso dizer que eu tenho algumas ideias, Paulo, porque eu morei 10 anos fora do Brasil. Por quê? Para poder ver como é que funcionam as coisas lá fora. Então temos muitas ideias, não fui fazer turismo lá fora, eu fui trabalhar e temos muitos parceiros que querem trazer algumas coisas positivas para Imbituba e tenho certeza que vai enriquecer o município. Certo. Se o senhor fosse o prefeito municipal atual e você tivesse um recurso de 4 milhões de reais, o senhor venderia o prédio para fazer outro prédio novo, sendo que o hospital está à falência, ou o senhor reformaria esse, que é um patrimônio público, que até fórum de Imbituba já foi, já teve juízes, já teve advogados, nesse prédio atual? Olha, Paulo, existem muitas coisas, a gente não pode somente criticar, temos que também falar as coisas verdadeiras, né? Eu acho que é uma obrigação dos vereadores e dos prefeitos, uma vez que são eleitos pelo povo, e também são pagos com erário público, ou seja, com o dinheiro do povo, eles têm que fazer alguma coisa, eles têm que trabalhar. Né? Uma coisa que eu não acho muito certo, aproveitando esse gancho, na Câmara dos Vereadores, efetivamente se trabalha quantas horas? Qual é a carga horária de um vereador? Para ganhar 3.500 ou 3.800 reais por mês. Né? O prefeito, obviamente, tem que mostrar alguma coisa. Fez alguma coisa? Fez alguma coisa. O prefeito Osni também tinha feito? Fez alguma coisa. Os antigos também fizeram, o Luiz Dário, o próprio Jerônimo Lopes, enfim, eu acho que todos os prefeitos fizeram alguma coisa sim. E óbvio, sempre falta mais.
Infelizmente eu vejo nessa atual administração, como Partido Verde, e tu me falou que a bandeira é nossa também sobre o meio ambiente, está deixado um pouquinho de lado, né? O povo não é ouvido suficientemente. Algumas barbaridades com o meio ambiente foram feitas. Só não entendi bem o porquê, né? Agora, quanto à venda da prefeitura, uma pergunta que fica na minha cabeça, seria interessante fazer o levantamento de qual o valor daqueles 5 ou 6 terrenos que foram vendidos no centro, mais o prédio da prefeitura, e mais o terreno onde se localiza a prefeitura, por 2.200.000. Eu, inclusive, eu queria participar da licitação, não para comprar porque eu não tenho esses valores, mas para acompanhar de perto, né, como espectador, ou de repente representando um grupo de pessoas. E quando foi para bater o martelo, eu não recebi o convite. Então achei uma licitação assim meio que, veja bem, não estou dizendo errada, mas a meu ver dúbia, porque eu não fui convidado até o final. E eu também acredito que não fui o único a sofrer isso. Agora, para uma cidade que mais cresce no sul do estado, que esse é o lema de alguns políticos locais, eu acredito que quando uma cidade cresce, o povo tem que sofrer menos. Quando uma cidade cresce, dinheiro tem que entrar. Se dinheiro entrou numa cidade que cresce, para que vender a prefeitura para comprar uma outra? Isso também é uma pergunta que eu acho que é plausível e cabível. Além disso, se a cidade que mais cresce não entrou dinheiro porque tiveram que vender um bem para comprar outro, se cresce aonde? Né? Eu não diria para quem, mas cresce aonde? Onde estão os empregos gerados? Hoje o Porto está aí, dizem, né, que teria que ter um aproveitamento bárbaro, isso já no final do ano passado. Nós sabemos, falando com o sindicato, falando com pessoas que trabalham no Porto, que obviamente ainda bem que o Porto está aí. Somos a favor do crescimento. Mas aonde é que estão os navios? Né? Os sindicatos dizem que não está assim a pleno vapor. Para que construir mais um porto privado, já que o porto existente não está a pleno vapor? Que venha o desenvolvimento mais sustentável. Os pescadores estão sofrendo, a saúde não está realmente satisfatória, porque cada vez que eu acesso o rádio, nós ouvimos todo dia várias reclamações. Quando a gente fala de emprego, não houve realmente uma geração de emprego adequada. Enfim, muitas coisas poderiam ser sanadas, né? E, lamentavelmente, eu queria também dizer aqui que eu vindo de carro para cá, eu estava ligado numa rádio local, e eu acho que esse tipo de comentários de certos radialistas, que considero como profissionais, não deveriam gerar uma polêmica sobre uma coisa que não existe. Vamos aguardar até o dia 30 de junho, respeitando todos os partidos envolvidos, para ver quem vai decidir o quê. Né? Em vez de começar a soltar algumas notícias que poderia prejudicar um candidato ou outro. Eu acho que o jornalista, o radialista, tem que retratar a verdade e não especular sobre possíveis, né, acontecimentos futuros. Enfim, eu queria dizer que eu sou oposição à atual prefeitura, ao PSDB, porque realmente eu não estou de acordo com a saúde da cidade, não estou de acordo com como está sendo tratado o hospital, como está tratado a geração de empregos e o meio ambiente, sem comentários. Doutor Paulo Von, você que é presidente do PV, e eu sei que forte é só Deus, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor é pré-candidato pelo PV ou não? Olha, eu vou lhe responder hoje. Eu não sou pré-candidato a nada, porque o PV se instalou novamente, como tu mesmo falou, em 1º de janeiro de 2011. Ou seja, estamos aqui há 1 ano e meio, fazendo um trabalho muito árduo, é verdade. Mas nós somos pequenos, a gente reconhece que nós temos que fazer um belo trabalho. Aproveitando o gancho do meio ambiente, temos que plantar uma semente, e dessa semente é que cresce alguma coisa, uma árvore, uma flor, um arbusto, e assim nós poderemos colher até os frutos. Então hoje, veja, a minha missão aqui é plantar a semente do Partido Verde, dizer que nós temos sim pré-candidatos a vereador, que são sim imbitubenses, que são sim do povo, que são sim humildes e que querem o bem das pessoas que mais necessitam. Eu acho, a meu ver, que a política deveria ser para ajudar os mais necessitados, né? E os que tivessem mais dinheiro e tiverem mais dinheiro, que têm mais dinheiro, chegar e contribuir com quem mais precisa. A última pergunta a você é sobre a Associação dos Pescadores, já que você é o grande defensor dos pescadores que pescam para sobreviverem. Como é que está a situação dos pescadores na Guada?
Vila Alvorada? Olha, até achei interessante essa tua pergunta, porque eu sou mentor, sim. Eu sou mentor de uma associação chamada ANPAP, inclusive presidida atualmente pelo vice-presidente Luiz Paulo, que é um pescador, mas que foi montado, que foi dirigido, que foi acompanhado até pouco tempo atrás pela Sayonara, inclusive, que é uma pré-candidata do Partido Verde. Ela assumiu essa postura há alguns meses atrás, viu o trabalho que nós fizemos, parabenizo a Sayonara, e ela inclusive se afastou da presidência para poder concorrer ao pleito de 2012, né? Cargo que provavelmente vai novamente, uma nova lei, né? Exatamente, que vai novamente recuperar, né, a partir do final do ano, uma vez que ela é realmente a mãe, a madrasta, a guerreira do Porto. Nós achamos naquela época, quando criamos aquela associação, que os pescadores da Praia do Porto estavam um pouco abandonados, estavam um pouquinho sozinhos. E uma empresa chamada IEP, que até hoje eu não sei muito bem realmente quem é a IEP, o que é a IEP, enfim. IEP fazer igreja escolar e... Não, parece que teve assim... Papa ou do Paulo Madeira? Uma compra, uma venda, uma revenda, enfim... Não tem como decifrar essa IEP, né, doutor Paulo? Olha, alguns dizem que é de uma família tradicional, outros dizem que tem a Docas envolvida, enfim, eu não vou especular sobre isso, mas eu queria dizer, para que aterrarmos uma parte da Praia do Porto, que não é só dos pescadores, que é da comunidade, que tem turismo, que tem surf, enfim, mas me preocupou muito os pescadores, porque nós somos povo, nós queremos não somente falar, mas estamos fazendo, né, o Partido Verde está fazendo, em favor dos mais prejudicados, os mais pobres, né, os mais necessitados, exato, obrigado. Infelizmente, ou graças a Deus, né, por enquanto eles ainda estão ali, graças a Deus. Infelizmente eu não sei até que ponto, ou durante quanto tempo. Vamos lutar para tentar manter a Praia do Porto como está, porque, uma vez mais, nada contra o desenvolvimento, mas acreditamos que o Porto teria primeiro que desenvolver a 100% a sua capacidade antes de fazer um outro porto privado. Enfim, existe a concessão da Praia do Porto, existe a administração privada do Porto de Imbituba, existem muitos problemas inerentes àquele local, mas uma vez mais, infelizmente, os poderes públicos, esses diretores do Porto, não fazem audiências públicas, não escutam o povo, não trazem à comunidade as dificuldades. Eu gostaria de deixar pontualmente aqui um convite aos poderes públicos, um convite aos portuários que dirigem o Porto, a fazerem realmente audiências públicas pontuais na Câmara de Vereadores ou no local onde for mais acessível ao povo, sobre o que é mais importante, né? O que vai ser o futuro desse porto, o que vai ser o futuro dessa praia e a saúde, né? Como é que está nosso hospital? Parece que aquilo lá está tudo largado na mão do Deus dará. E sobre a Câmara Municipal, as pessoas vão lá, tem 10, 12 pessoas só. Por que isso, doutor Paulo? Antes da sua despedida no programa. Eu usei uma vez mais a tribuna da Câmara, que é muito difícil falar na Câmara dos Vereadores, uma coisa certa, existem leis, né, entre as quais a lei orgânica e o regimento interno da Câmara dos Vereadores. E ali consta terminantemente que o povo não pode falar na casa do povo. Existem possibilidades? Sim, existem, numa audiência pública. Agora, se vocês forem ver a legislação, né, que rege a audiência pública, é uma palhaçada para com o povo. Eu repito, é uma palhaçada para com o povo, porque já está tudo pré-decidido entre os vereadores, entre o prefeito, e a decisão já está tomada antes do povo falar. Então, para que o povo falar? Isso é uma coisa que tem que mudar. O povo não basta ser ouvido, né? Existe uma diferença entre ouvir e escutar, e participar. O povo é ouvido, não é escutado e não participa. Outra possibilidade é você usar a tribuna para você poder falar. A tribuna você fala, mas quem pode indagar, quem pode discutir contigo são os vereadores. O público não. Onde é que está a democracia mais uma vez aí? E a terceira possibilidade é numa sessão extraordinária, onde o tópico já vem montadinho. Então eu pergunto, eu ia muito para a Câmara de Vereadores. E como não se pode pronunciar, as leis são feitas normalmente nas sessões ordinárias, repito, existem normas internas da Câmara, onde o povo não pode se pronunciar e tem que ficar quieto. Ou seja,
vote nas urnas e calhe a boca por 4 anos. Essa é uma bandeira nossa, do PV, minha especificamente, onde enquanto o povo não falar, o povo não vai poder reclamar, o povo não pode participar, ou seja, vota-se agora em 2012, vamos ter 13 vereadores, para que 13 vereadores? Enfim, para poder chegar e assistir a um teatro. Hoje a Câmara de Vereadores é um palco, é um teatro onde existem 9 atores, e esses 9 atores apoiam 100% o prefeito. Eu gostaria de saber, infelizmente, onde é que está essa oposição, que nas últimas eleições, se eu não me engano, o PMDB estava com o PT, e nós temos ali o Luiz Cláudio, né, que hoje apoia, antes de terminar o mandato dele, a oposição que ele fez há 4 anos atrás, onde está o respeito para com o partido, e é por isso que eu preciso aqui mencionar que eu sou totalmente a favor do movimento do PMDB Chapa 2, composto de pessoas íntegras e que mantém a palavra até o fim, ou seja, respeito a vocês, munícipes de Imbituba, o Pita, eu vou dar exemplo, o Júlio Atanásio e o Jailson Teixeira, esses que são realmente a história do PMDB e que estão aí fazendo o quê? Simplesmente mantendo a palavra das eleições de 4 anos atrás. Hoje, a Câmara de Vereadores não tem oposição, não tem discussão, não tem debate, o povo não pode se pronunciar, ou seja, estão chamando a gente simplesmente de espectadores. Ok, eu quero agradecer muito a sua presença. Para mim foi um grande presente a sua presença aqui nesse meu programa, simples e humilde, mas que não vai esconder as verdades de Imbituba. Paulo, agradeço mais uma vez a gentileza de estar aqui presente, a toda a equipe que está aí. Infelizmente não conheço todos pessoalmente, mas queria desejar a vocês muito sucesso. Eu sei que esse programa vai bombar, tenho certeza, com o trabalho que você tem feito, com toda a equipe aí. E estamos curiosos para saber um pouquinho mais sobre a TV Portal, né? O que aconteceu, o que deixou de acontecer, acho que tem que ser retratado, né? E convido todos vocês também a participarem do jornal Gazeta, que tu já faz parte de Imbituba, né? Que tem uma coluna, porque eu acho que a verdade tem que ser dita a todo custo, a todo preço, e doa quem doer. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, um abraço. Muito obrigado, Dr. Paulo, pela visita. Obrigado.